conhecer a Jesus, como realizando a grande obra de nossa salvação em sua vida nos evangelhos dos 4 evangelistas, temos o relato da vida do Senhor Jesus Cristo, um assunto muito importante para o estudo dos crentes. Alguns se esforçaram tanto nos estudos dessas coisas que escreveram grandes volumes. Homens têm escrito e pregado muitas centenas de anos da vida de Cristo e ainda estão escrevendo e pregando. Homem, alma, se não escreves, estuda o que está escrito. Venha com pensamentos fixos e este assunto abençoado, que te fará sábio para a salvação. Paulo considerou todas as coisas como esterco pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você realmente entendesse a excelência deste conhecimento, você não poderia deixar de considerar todas as coisas como perda em comparação com esta única coisa necessária. De considerar Jesus a esse respeito, há uma virtude que acompanha uma meditação séria, uma virtude transformadora, cambiante. Portanto, olhe mais longe, ó minha alma. Tenha fortes apreensões em todas essas várias passagens da vida de Cristo. Primeiro, considere a pregação de João Batista. Falamos de rigor, mas mostre-me entre todos os ministros ou santos desta época tal padrão de santidade e austeridade singular. Ele tinha um zelo excelente e um espírito veemente na pregação, e o melhor comentário sobre todos os seus sermões foi sua própria vida. Ele estava vestido com pelos de camelo, sua carne era gafanhoto e mel silvestre. Ele condenou o mundo, resistiu às tentações, desprezou as honras e foi um raro exemplo de abnegação e mortificação. E por esse meio ele fez uma excelente preparação para a vinda do Senhor. Ó minha alma, sente-se um pouco sobre este pregador. Vê que efeito isso produz em teu coração e em tua vida. Sentes em ti um espírito de mortificação. Você, como Batista, morre para o mundo. Você se abstém de prazeres e complacências sensuais, para que a carne, sendo subjugada ao espírito, ambos possam se juntar ao serviço de Deus. Considere a pregação deste percursor de Cristo até que você sinta que tem algum calor em seu coração e influência em sua vida para a santidade, abnegação e mortificação. Segundo, considere o batismo de Jesus Cristo. Certamente toda alma que vive a vida da graça nasce da água e do Espírito. Não foi Cristo batizado que virtude havia em nosso batismo? A obediência de Cristo no cumprimento da lei é imputada a todos os que creem para a justiça, imputada a todos como se tivessem cumprido, de modo que a virtude de seu batismo é derivada para nós. Portanto, se você está em Cristo, você é batizado em seu batismo. Tu participas do fruto e eficácia de sua morte e vida e batismo e tudo mais. Terceiro, considere o jejum e tentação de Cristo no deserto. Agora vemos que tipo de adversário temos, como ele luta, como ele é resistido e como ele é vencido. Em um ataque, Satanás leva Cristo a duvidar da providência de seu Pai, em outro, a presumir a potência de seu Pai. E quando nem a desconfiança nem a presunção puderam se firmar em Cristo, ele será provado com honra, e assim ele lida conosco se ele não pode nos levar ao desespero. Ele trabalha para nos levar à presunção, e se nenhum desses prevalecer, então ele traz prazeres, lucros e honras. Ó minha alma, enquanto tu estás nesta guerra, tentação, como ondas quebram uma no pescoço da outra, se o diabo estava tão preocupado com Cristo, como você deve esperar ser livre? Mas Cristo está contigo na tentação. Ele enviou seu Espírito ao teu coração para lhe interceder por ti. E Ele mesmo está no céu, intercedendo e orando por ti. Sim, sua própria experiência de tentação operou de tal maneira em seu coração que seu amor e misericórdia estão principalmente em operação quando tu és mais tentado. Quarto, considere as primeiras manifestações de Cristo por suas várias testemunhas. Ouvimos falar de sua testemunha do céu, o Pai e o Filho e o Espírito Santo, e de suas testemunhas na terra, o Batista, seus discípulos e a obra que ele fez em nome do seu Pai, e até hoje Cristo se manifesta a nós. Sim, se somos de Cristo, até hoje se manifesta em nós. Ó minha alma, considere isto acima de tudo. É esta manifestação interior que mais te preocupa, porque sois filhos de Deus, enviou o Espírito ao seu Filho, aos vossos corações. Quinto, considere a pregação de Cristo. Ó admiráveis sermões desta grande profeta. Leia e examine aquele que ele deixou registrado, sim,
Rumine e medite nele para ter piedade e uma vida santa. Quão doce foi o primeiro sermão de Cristo. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E quão espiritual era isso? A menos que um homem nasça de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Medite nestas coisas, dê-se totalmente a eles, para que o teu proveito apareça a todos. Sexto ponto. Considere os milagres de Cristo. Aqui está um mundo de matéria para atropelar. Ele transformou água em vinho. Ele curou o filho do nobre mesmo à beira da morte. Ele curou os leprosos por seu toque. Ele fez os coxos andarem. Ele fez as doenças intervenadas desaparecerem ao seu falar. E assim como as trevas ao brilho do sol, ele alimentou milhares de pessoas com 2 peixinhos e 5 pães. Ele expulsou demônios e ordenou onde quer que quisesse. Ó, minha alma, considere esses milagres e acredite naquela doutrina que foi ratificada com argumentos de cima. Como você poderia concordar com todas essas verdades misteriosas que foram tão fortemente confirmadas por uma mão todo-poderosa? Sétimo, considere a ordenação de seus apóstolos por Cristo. Ele escolheu 12, a quem chamou de apóstolos. E qual era o ofício desses apóstolos senão ir e ensinar todas as nações? O evangelho foi pregado primeiro no judaísmo, mas depois o som dele veio até nós. Ó bondade de Deus em Cristo! De que preocupação próxima à minha alma é isso para ti, que és tu, senão um pecador dos gentios? Entenda esse termo. Quando o apóstolo expressa os maiores pecadores que o mundo teve, ele os chama de pecadores dos gentios. Por quê? Os gentios não conheciam a Deus, os gentios não conheciam Jesus Cristo. Os gentios não andavam com Cristo, e assim em nada além do pecado. Ó, então que amor é este que Deus tenha sempre pensado em boa vontade para contigo? Certamente este é um dos grandes mistérios da piedade. Deus foi manifesto em carne, justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado aos gentios. Oitavo, considere a recepção dos pecadores por Cristo. Ele enviou seus apóstolos para chamá-los, e se eles viessem, quão pronto ele estava para recebê-los. Esta foi a missão de Cristo do céu. Ai da minha alma, por que você deveria se desesperar por causa do pecado? Olhe para Cristo, estendendo seus braços para te receber. Olhe para a natureza graciosa que está em Cristo. Olhe para o ofício de Cristo. É um ofício de salvar e mostrar a misericórdia que Cristo assumiu. É um ofício para receber pecadores, sim, buscar e salvar o que se havia perdido. Nono ponto. Considere a facilidade de seu jugo e a leveza de seu fardo. Ó minha alma, se você pudesse provar, você encontraria um mundo de doçura nos caminhos de Cristo. A doçura na palavra. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Sim, mais doce do que o mel para minha boca. A doçura na oração. Não conheceste o tempo em que experimentaste as alegrias do céu em oração? A doçura na meditação. Alguns chamam esse termo de ver o passatempo dos santos que recria os espíritos cansados. Ó, se os homens soubessem o que é a doçura nos caminhos de Deus, ele não poderia deixar de abraçá-lo e estimar a sociedade de um dia com Jesus Cristo, melhor do que todo o ouro do mundo. De desejar Jesus a esse respeito. Primeiro, as coisas mais mesquinhas de Cristo são coisa desejável. As próprias milanas de ouro, o pó de pedra preciosa são de valor real. Por isso lemos que uma pobre mulher não preocupou mais senão lavar os pés de Cristo e beijá-lo. Outro exalar esses desejos: se eu puder apenas tocar a orla de suas vestes, ficarei inteiro. João Batista acha uma honra desatar os lacinhos de seu sapato. Davi, para ser porteiro na casa do meu Deus. Sim, ele coloca uma felicidade no pardal e na andorinha, que constrói seus ninhos ao lado do altar do Senhor. Segundo, as ações mais consideráveis de Cristo são especialmente desejáveis. Primeiro, para seus amigos, ele era doce e indulgente. Onde havia algum princípio de graça, ele o encorajou. Assim foi a profecia: não quebrará a cana rachada, nem apagará o pavio que fumega. Segundo, com seus inimigos ele foi bondoso e misericordioso. Ele nunca esteve mais familiarizado com ninguém no início do que com a mulher de Samaria, que era adúltera, e Maria, que tinha sido uma pecadora, quando docentemente ele lhe apareceu à primeira vista. Quão pronto ele estava para receber pecadores.
quão gracioso para os pecadores após o perdão. Veja em Pedro, ele nunca o recusou, apenas ele olha para ele depois diz: Tu me amas? Bem, podemos exclamar: nos caminhos dos teus juízos, ó Senhor, esperamos por ti. O desejo de nossa alma é o teu nome e a lembrança de ti. Terceiro, a sempre abençoada e santa pessoa de Cristo é desejável acima de tudo. Se há algo digno de desejo, é eminentemente no Senhor Jesus Cristo. Não há honra nem felicidade como a que em Cristo tem. Alguns são filhos, Cristo é o Filho único. Alguns são reis, mas Cristo é o Rei dos reis. Alguns são belos, Cristo é o mais belo de todos os filhos dos homens. O querubim mais brilhante é forçado a esconder seu rosto do brilho deslumbrante e brilhante da glória de Cristo. De esperar em Jesus a esse respeito. Se tua esperança, ó minha alma, for correta e boa, ela se manifestará por operações da graça salvadora. Primeiro, se a vida de Cristo é minha, então eu estou livre da lei do pecado. Esta foi a evidência do apóstolo em Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado. A vida de Cristo é chamada o Espírito da vida. Por causa de sua perfeição, a este Espírito da vida tem tanto poder nela, aqui denominado lei, que opera nos crentes uma liberdade da lei ou poder do pecado. Olhe para isso, o poder e o domínio da vida de Cristo expulsam de sua coração e vida esse poder e domínio do pecado. Aqui está um terreno de esperança. Segundo, se a vida de Cristo for minha, então andarei com ele como ele andou. Tal é a eficácia da vida de Cristo, que funcionará de forma adequada e tornará nossa vida de alguma forma semelhante à sua vida. O apóstolo observa que nossa comunhão com Cristo funciona em nossa própria conversa. Aquele que permanece nele anda como ele andou. A vida de Jesus não é descrita como uma imagem apenas para a beleza e entretenimento dos olhos, mas como os egípcios está cheio de instrução. Cristo é a imagem de seu Pai e nós somos a imagem de Cristo. Venha então, ó minha alma, olhe para Jesus e olhe para si mesmo. Sim, olhe até que você seja mais transformado à sua semelhança. Olhe para a sua conversa em casa e no exterior. E então, refletindo sobre si mesmo, olhe lá e me diga: você pode encontrar em si mesmo a mesma disposição em conversa? Então, aqui está outro fundamento de esperança. Regozije-se com isso e bendiga a Deus por isso. Longe, longe com todas as dúvidas e medos desconcertantes. Alguma vez Cristo teria vindo com seu poder contra o poder do pecado se ele não tivesse a intenção de te resgatar? Será que Cristo alguma vez te deu uma cópia e segurou tua mão e teu coração para ter escrito legivelmente depois dele, se ele não te tivesse designado para um escriba instruído no reino dos céus? Certamente é bom que eu espere silenciosamente pela salvação de Deus. Não posso esperar em vão, se esses são os fundamentos da minha esperança. De crer em Jesus a esse respeito. Muitas almas permanecem distantes, não ousando fazer uma aplicação particular de Cristo e de sua vida a si mesmas. Mas aqui está a propriedade da fé. Traz tudo para casa e faz todo uso de tudo o que Cristo é ou faz por si mesmo. Primeiro, a fé vai diretamente para Cristo. Muitas pobres almas humilhadas pelo pecado correm imediatamente para a promessa de perdão e descansam nela, não buscando ou fechando com Cristo na promessa. Este é um erro comum, mas devemos observar que a primeira promessa que foi dada não foi uma palavra simples, simplesmente prometendo perdão, paz ou qualquer outro benefício, mas foi uma promessa de pessoa de Jesus Cristo, como vencer Satanás e comprar esses benefícios. A semente da mulher será ferir a cabeça da serpente. Assim, quando a promessa foi renovada a Abraão, não foi uma promessa simples de bem-aventurança e perdão, mas de que essa semente, que é Jesus Cristo, em que essa bem-aventurança foi transmitida, na tua semente todas as nações da terra seja abençoada. De modo que a fé de Abraão primeiro se encerrou com Cristo na promessa e, portanto, diz que ele vê o dia de Cristo e se alegra. Lembre-se disso em primeiro lugar, a fé deve ir para Cristo, como rodeada de todas as suas promessas, privilégios e benefícios. Segundo, a fé deve ir a Cristo como Deus na carne, feito sobre a lei. Somos devedores a Deus e há uma escritura contra nós e contrária a nós. Aqui está um vínculo da lei que perdemos. Agora, o que Cristo aproveitaria se ele não estivesse sobre a lei?
Se ele não tivesse sido nosso fiador e assumido por nós, nossa fé, portanto, deve ir para Cristo como feita sobre a lei, não apenas tomando nossa natureza sobre ele, mas também nossa dívida, nossa natureza como homens e nossa dívida como homens pecadores. Se ele fez pecado por nós, quem não conhecemos pecado, ele satisfez a maldição e cumpriu os mandamentos de amar Jesus a esse respeito. Que belo objeto é a vida de Cristo. Quem pode lê-lo, quem pode pensar em seu valor, em sua pessoa, relação e ações, e não amá-lo com amor singular? Primeiro, quando ele te viu totalmente impuro, ele desceu as águas do batismo para que pudesse preparar um caminho para a purificação de tua alma poluída. Segundo, quando ele viu o diabo pronto para te engolir, ele mesmo entra na lista e o vence, para que você possa vencer e triunfar com Cristo em sua glória. Terceiro, quando ele te viu em perigo de morte, por tua incredulidade, ele concedente tanto quanto a fraqueza, a ponto de se manifestar por várias testemunhas. Quarto, quando ele te viu um pecador de gentios, ele enviou seus apóstolos e mensageiros para fora e os convidou a pregar o evangelho para você. Quinto, quando ele te viu em suspense e te ouviu reclamar, é uma passagem difícil, uma alta subida ao céu. O que será de minha pobre alma? Ele te disse que todos os seus caminhos eram caminhos de delícias e todas as suas veredas paz, para que descubras por experiência que seu jugo é suave e o teu fardo é leve. Veja, ó minha alma, aqui está a soma de todos os detalhes que você ouviu. Cristo te ama e Cristo é amável. Seu coração está voltado para ti, que és 1000 vezes mais bela do que todos os filhos dos homens. Essa consideração como uma poderosa pedra irmã não é atraída seu coração para ele? Ó Cristo, tenho vergonha de te amar tão pouco. Atrai-me pelo teu Espírito para que eu possa te amar. Muitos pecados me são perdoados. Ó, que eu te amo muito. Juntar-se a Jesus a esse respeito. Alegremo-nos em Jesus enquanto continuamos a grande obra de nossa salvação por nós durante sua vida. Mas o que há na vida de Cristo ou em todas as passagens de sua vida para suscitar alegria? Eu respondo: toda a sua vida e todas as passagens de sua vida, se aplicadas corretamente, são matéria excelente para despertar sua afeição. De fato, o principal da obra está na aplicação da vida de Cristo. Primeiro, contemplemos a vida de Cristo. A razão pela qual sentimos falta de nossas alegrias é porque somos tão pequenos na contemplação de Cristo. Ele se compadece de nós em nossa tristeza, mas se deleita em nós quando nos deleitamos nele. Certamente Ele quer que nos deleitamos nele, e para esse propósito Ele dirige nossos pensamentos para que, para onde quer que olhemos, ainda possamos passar nele. Ó minha alma, lance os olhos para onde quiser, e dificilmente verá alguma coisa, mas Cristo tomou o nome dessa mesma coisa sobre si mesmo. É dia, e tu contemplas o sol. Ele é chamado de o sol da justiça, ou é de noite. E tu contemplas as estrelas. Ele é chamado de estrela. De Jacó virá uma estrela, ou é de manhã. E tu contemplas a esteira de manhã. Ele é chamado de a estrela brilhante da manhã, ou meio-dia. E você vê luz clara em todo o mundo em seu mesmífero. Ele é chamado de a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ou, para chegar um pouco mais perto, se você olhar para a terra e observar as criaturas ao seu redor, verá as ovelhas. Como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, assim ele não abre a boca. Ou você vê um cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você vê um pastor cuidando de seu rebanho? Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Ou vês uma fonte de rios e águas. Naquele dia se abrirá uma fonte para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, para o pecado e para a impureza. Ou vês uma árvore boa para comer, o agradável aos olhos, ele é chamado de árvore da vida. E como a macieira entre as árvores do bosque, assim é meu amado entre os filhos. Vês uma rosa ou um lírio? Eu sou a rosa de Sharon e o lírio dos vales. Ou, para chegar um pouco mais perto ainda, você está dentro de portas? Eu sou a porta por mim. Se alguém entrar, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. Você está se adornando e vê suas vestes? Ele é chamado de vestimenta. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Você está comendo carne e vê o que está em sua mesa? Ele é o chamado de pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Assim, Cristo estabelece em nossos pensamentos para que, para onde quer que olhemos, sempre pensemos nele. Segundo, vamos, com bons fundamentos, esperar nosso interesse na vida de Cristo.
Esperança e alegria andam juntas. Se eu tenho certeza de que a vida de Cristo é minha, não posso deixar de me alegrar com isso. Olhe para isso, ó minha alma. Examina repetidamente os teus fundamentos de esperança. Não os atropele levemente. Você não pode estar muito seguro de Cristo. Você lê no Evangelho, está aí aquela passagem de seu Jesus. Você pode colocar a mão em cada linha e dizer: esta passagem é minha, este sermão foi pregado e este milagre foi feito para mim, para que eu cresça e que em crer que eu poderia ter minha vida através do seu nome. Então como você deve se alegrar. Terceiro ponto. Cheguemos a desfrutar cada vez mais de Cristo. Nele estão contidas estas coisas. Primeiro, uma propriedade em Cristo, pois como um homem doente não sente a alegria da saúde de um homem são, também um estranho a Cristo não sente a alegria de um crente em Cristo. Segundo, uma propensão de Cristo. Isso aumenta muito nossa alegria. Quão doce foi Cristo para a esposa quando ele podia dizer: eu sou do meu amado e meu amado é meu. Muitos são tomados pela alegria e conforto, as posses externas, mas Cristo é o melhor do que todos. Em Cristo está contido todo o conforto disperso aqui embaixo. Como é meu, Cristo é meu e todo meu. Utilidade de Cristo para todas as almas crentes. As Escrituras estão cheias disso, como aparece em todos os seus títulos. Ele é nossa vida, nossa luz, nosso pão, nossa água, nosso leite e nosso vinho. Ele é nosso Pai, nosso irmão, nosso amigo, nosso marido, nosso rei, nosso sacerdote e nosso profeta. Ele é nossa justificação, nossa santificação, nossa sabedoria, nossa redenção, nosso tudo em todos. Infelizmente, olho para mim mesmo e vejo que não sou nada, não tenho nada sem Jesus Cristo. Aqui está uma tentação, não posso resistir. Aqui está uma corrupção, não posso superá-la. Aqui é uma perseguição, eu não posso concordar com isso. Bem, mas Cristo é meu. Tenho um interesse em Cristo e tenho posse de Cristo. Eu encontro em Cristo o suficiente para suprir todas as minhas necessidades. Aqueles que viviam com Ele, todo o povo se alegrou pelas coisas gloriosas que foram feitas por Ele. E o teu coração não salta dentro de ti? Minha alma, não posso deixar de verificar-te por tua morte. Dize que quando Cristo estava na descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a se alegrar e louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinha feito. O quê? Uma multidão de discípulos regozijando-se nos atos de Cristo, e tu não és um entre a multidão? Se você é um discípulo, regozije-se, certamente isso diz respeito a você, tanto quanto a eles, e portanto, regozije-se. Levanta tua voz em harmonia com o resto, regozije-se e regozije-se novamente. De invocar Jesus a esse respeito. Lemos que olhar para Jesus vai para a oração no livro de Deus. Pela manhã dirigirei minha oração a ti, diz Davi, e olharei para cima. Assim, Estevão olhou para o céu e olhemos para Jesus invocando. Agora este chamado para ele contém oração e louvor. Primeiro devemos orar para que todas essas transações de Jesus durante sua vida ou durante seu ministério na terra possam ser nossas. Esperamos que assim seja e cremos que assim seja. Mas por tudo isso devemos orar para que assim seja. Não há contradição entre esperança e fé e oração. Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Seja-me feito segundo a minha fé, por mais fraca que seja. Segundo, devemos louvar a Deus por todas aquelas passagens na vida de Cristo. Assim fez a multidão louvar um Deus em alta voz, dizendo: bendito seja o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. O que minha alma Cristo fez por tudo isso por aqui? Ele foi feito sobre a lei para redimir tua alma e adotar-te como teu filho para a herança do céu. Ele desceu do céu e viajou tanto quilômetro na terra para cortejar e conquistar seu coração. Ele gastou tantos sermões e tantos milagres para operar-te na fé. Como você deve abençoar e magnificar seu nome. Como você deve irromper naquele hino abençoado, aquele que nos amou e nos fez reis e sacerdotes para que Deus e seu Pai, a Ele, a glória e o domínio para todo sempre. Um homem. De conformar-se a Jesus a esse respeito. Devemos olhar como alguém olha para seu padrão, como os marinheiros no mar vigiam aquele navio que traz a luz. Assim, na corrida que está diante de nós, devemos ter nossos olhos em Cristo, nosso padrão abençoado. Esta deve ser a nossa constante indagação. É este o caminho que Jesus seguiu? Examinarei essas três questões. Primeiro, em que devemos nos conformar? Segundo, por que devemos nos conformar? Terceiro, como devemos nos conformar com esta vida de Jesus?
Para o primeiro, eu respondo: não podemos nos conformar a Cristo nas obras próprias de sua divindade, como em fazer milagres. Nem precisamos nos conformar com Cristo em sua pobreza voluntária e performance cerimonial, mas devemos nos conformar com a vida de Cristo. No que diz respeito ao seu julgamento, vontade e afeições, tenha em vós o mesmo sentimento, diz o apóstolo, que também houve em Cristo Jesus. Segundo, em relação às suas virtudes, graças e santidade, todas as graças estavam em Cristo, e da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Terceiro, a respeito de suas palavras, os próprios oficiais dos sacerdotes podiam dizer: nunca homem algum falou como este homem. Quando ele foi injuriado, não injuriado novamente. O apóstolo, falando assim de Cristo, nos diz que aqui Cristo nos deixou um exemplo para que sigam seus passos. Quarto, no que diz respeito à sua conduta, conversa, andar próximo a Deus, o apóstolo apresenta Cristo como um sumo sacerdote, que é santo, inocente, imaculado e separado dos pecadores. E da mesma maneira, diz Pedro: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que manifesteis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A palavra significa propriamente pregar. Tão claramente devemos expressar as virtudes de Cristo, como se nossa vida fosse tantos sermões da vida de Cristo. Para o segundo, por que devemos nos conformar? Eu respondo: primeiro, porque Cristo fez e sofreu muito para esse fim. Se não fosse por sua imitação, não posso pensar que Cristo teria vivido na terra tantos anos para ter feito tantas obras meritórias e graciosas. Porque Cristo é o melhor exemplo de santidade que o mundo já teve. Cristo é a cabeça do corpo, a igreja, que é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ele tenha a preeminência. E a regra geral, que o que é primeiro e melhor em qualquer tipo, é a regra e medida de todo o resto. Ora, tal é Cristo, então, que ele seja o guia de nossa vida e de nossos costumes. Terceiro, porque Cristo não apenas nos dá o exemplo, mas nos ajuda com sua facilidade. Alguns observam que a piedade de Cristo que devemos imitar é uniforme, constante, inculpável, conformada com a sociedade civil, sem quaisquer instâncias de ações maiores do que a imitação dos homens. Não nos manda a imitar uma vida cuja história nos fala de instantes na oração, de abstrações dos sentidos não, mas uma vida de justiça, piedade e devoção. E é muito notável que, além da facilidade dessa imitação, haja uma virtude na vida de Cristo. Pode ser que pensemos que nossos caminhos para o céu seja problemático, obscuro e cheio de objeções. Bem, diz Cristo, mas observe meus passos, venha e pise onde eu estive, e você descobrirá que a virtude do meu exemplo tornará tudo suave e fácil. Encontrarás o conforto da minha companhia, sentirá a virtude e a influência de um guia perpétuo. Quarto, porque Cristo em sua palavra nos ordenou seguir seus passos. Aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Dei-vos um exemplo para que façais com que eu fiz. E assim, como aquele que vos chamou é santo, assim também sede santos em todo tipo de conduta, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Devemos ser santos como Cristo é santo, mas ainda assim devemos olhar para a santidade de Cristo como o sol, a raiz e a fonte, e que nossa santidade é apenas como um raio desse sol, mas como um ramo dessa raiz, mas como a corrente dessa fonte. Para o terceiro, como devemos nos conformar com esta vida de Jesus, eu respondo: primeiro, sejamos humildes por nossa pequena conformidade com esta cópia. Que excelente padrão está aqui diante de nós, e quão longe, quão infinitamente ficamos aquém desse padrão abençoado. Infelizmente, se Cristo não me possuir, a menos que seja sua imagem escrita em mim, o que será de minha pobre alma? Cristo era manso e era humilde de espírito. Cristo era santo e celestial, e agora, quando chego a examinar meu próprio coração de acordo com este original, descubro que sou naturalmente tão oposto a Cristo como o inferno ao céu. Ó minha alma, de quem é esta imagem? É a imagem de Cristo ou de Satanás? Se eu, pior estudioso da escola, escrevesse de maneira tão desagradável depois de sua cópia, ele não ficaria envergonhado? Ó, ai de mim! Que grande desproporção existe entre a vida de Cristo e a minha. Assim, a minha alma, você deve se humilhar de cada oração, cada meditação, cada autoexame devem buscar novas ocasiões e assuntos de humilhação. Segundo, despertemos nossas almas preguiçosas para se conformarem a Cristo. Li apenas 2 fins da vida de Cristo ao mundo em relação a nós, para redimir seu povo e purificar seu povo.
Ele se deu a si mesmo por nós, para que nos redimir de toda iniquidade e purificar para si o povo seu, zeloso de boas obras. A primeira é a obra do seu mérito, que vai para cima para a satisfação do seu Pai. A outra é a obra de sua graça, que desce para a santificação de sua igreja, na qual ele nos concede sua justiça por imputação. Na outra ele molda sua imagem em nós por renovação. E o que, ó minha alma, você destruiria o fim da vida de Cristo na carne? Deus me livre. Provoquemos nossas almas a essa conformidade. Vamos excitar nossas afeições e desejos fracos, caídos e languidos para este dever de conformidade. Subamos mais alto em direção a ela, ou se possível, completamente a ela, para que a mesma mente, boca e vida estejam em nós, que estavam em Jesus Cristo, para que sejamos achados andando após Cristo, para que possamos pisar nas próprias marcas dos pés de Cristo, para que possamos aspirar continuamente a Ele e crescer para Ele mesmo, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Terceiro, vamos nos regular pela vida de Cristo. Quaisquer ação que façamos, perguntemos: Cristo teria feito isso, ou pelo menos Cristo teria permitido isso? É verdade que algumas coisas são convenientes e lícitas para nós, para que não eram adequadas às pessoas de Cristo. O casamento é honroso em todo e a cama imaculada, mas não convinha a ele. Escrever livros é louvável para os homens, mas teria sido depreciativo para a pessoa e ofício de Cristo, pois é sua prerrogativa estar no meio dos 7 castiçais de ouro, estar presente a todos os seus membros, ensinar pelo poder e não pelo ministério, escrever sua lei no coração de seu povo e torná-lo suas epístolas. Contrição, mortificação e arrependimento pelo pecado são atos e deveres necessários ao nosso estado e condição de pecadores, mas estes eram inadequados para Cristo, que não tinha um pecado. Agora, como nesta e algumas outras ocasiões, devemos apenas respeitar a permissão de Cristo. Assim, em outras coisas, devemos refletir sobre o exemplo de Cristo, como primeiro, em atos pecaminosos abominados por Cristo; segundo, nos deveres morais que foram feitos por Cristo. Primeiro, em atos pecaminosos abominados por Cristo, como quando sou tentado a pecar, então devo raciocinar assim comigo mesmo: meu abençoado Salvador, se estivesse na terra, faria assim? Ele teria passado uma vida na terra como eu? Quando sou movido por minha própria corrupção, ou por Satanás, a embriaguez, gula, sociedade pecaminosa e desesperada, a praguejar, xingar, vingar, ou coisas semelhantes, então devo perguntar: esta é a vida que Cristo levou? Ou se ele vivesse novamente, ele viveria dessa maneira? Quando eu caio em paixão, palavras precipitadas, ou se são apenas palavras ociosas, então devo considerar: Cristo falaria assim? Seria esta a sua linguagem? Segundo, no caso de obediência moral a respeito da qual temos seu padrão e preceito, considero Cristo como minha regra e questiono assim: Cristo orou frequentemente tanto com seus discípulos quanto sozinho? E eu nunca em minha família ou em meu quarto pensarei em Deus? Cristo mostrou misericórdia para com seus próprios inimigos, e devo ser cruel com os seus próprios membros? Ó minha alma, olhe para todos os teus pecados e em todos os teus deveres para com o teu original, e medi-los pela santidade de Cristo, seja evitando o pecado ou cumprindo o dever. Pense: o que meu abençoado Salvador faria nesse caso? Ou o que ele fez no mesmo caso quando ele estava na terra? Se tivéssemos esse pensamento todos os dias, se Cristo estivesse continuamente diante de nossos olhos, seria o meu abençoado de viver em conforto e conformidade espiritual com os mandamentos de Deus. E quarto, olhemos fixamente para Jesus Cristo, até que nos sintamos em conformidade com Ele para realizar primeiro. Vamos separar algum tempo de propósito. Se junto com nossas orações íntimas caímos neste dever de olhar para Jesus pela fé viva, quão abençoada esta época poderia ser? Vamos remover os obstáculos. Satanás trabalha para impedir a alma de contemplar Cristo com o pó do mundo. Cuidemos de fixar os olhos na vaidade deste mundo. Nossas próprias corrupções também são grandes obstáculos a essa visão de Cristo. Fora de todas as paixões carnais, desejos pecaminosos, a menos que a alma seja espiritual, nunca poderá contemplar as coisas espirituais. Terceiro, fixemos nossos olhos apenas neste objeto abençoado. Um olho em movimento não vê nada claramente. Quando se diz que os anjos olham para essas coisas, a palavra significa que eles olham para elas estreitamente, como aqueles que se abaixam olham para uma coisa. Assim, nossos olhos de fé devem estar fixos em Cristo de maneira firme, como se esquecemos todas as coisas para trás e não tivéssemos outro negócio no mundo além disso.
Quarto, vamos olhar para Cristo com olhos desejosos, com uma humilde expectativa de receber um suprimento de graça dele. Senhor, tu não és apenas ungido com óleo de alegria acima de teus companheiros, mas para teus companheiros eu tenho uma mente terrena, mas tu és celestial. Estou cheio de concupiscências, mas a imagem de Deus é perfeita em ti. Tu és a fonte de toda graça, uma cabeça de influência, bem como de eminência. Tu não estás apenas acima de mim, mas tu tens toda a graça para mim. E portanto, dai-me uma porção de tua mansidão humilde, mentalidade celestial e de todas as outras graças do teu Espírito. Quinto, se apesar de tudo isso não sentimos por enquanto esta conformidade em nós, vamos agir sobre os mesmos detalhes repetidamente. Os dons da graça são comunicados aos poucos, para que possamos ser retirados de viver em um estoque recebido de graça, e que ainda possamos estar correndo para a fonte. Temos uma necessidade contínua de Cristo deixar sair a si mesmo a graça em nossos corações e, portanto, devemos esperar na fonte de Cristo. Devemos olhar para Cristo, conforme designado de propósito por seu Pai para ser o iniciante e consumador de nossa santidade. E devemos crer que Ele nunca deixou aquele trabalho imperfeito para o qual Ele é ordenado pelo Pai. Já terminei com esse assunto, só antes de terminar mais uma palavra. Eu não nego outras ajudas, mas entre todas, se eu pudesse escolher em qual me fixar, para que eu possa me tornar cada vez mais santo, eu colocaria diante de mim este vidro, a santa vida de Cristo. A princípio fomos criados à sua imagem e santidade, e esta imagem perdemos por meio de nosso pecado, e a essa imagem devemos nos esforçar para ser restaurado por imitação. E como isso deve ser feito se não olhando para Cristo como nosso padrão? A este respeito eu te exorto, ó minha alma, que tome consciência deste dever prático e evangélico. Seja muito no exercício dela, não apenas durante o dia, mas quando a noite chegar e você se deitar em sua cama, deixar seu travesseiro ser como o seio de Cristo, no qual João, o discípulo amado, se inclinou. E quando o dia voltar novamente, tenha isso em mente e sempre olhe para Jesus como seu santo exemplo. Sim, se você fosse possível, indo e ficando de pé, sentado e deitado, comendo e bebendo, falando e calando-se, sozinho ou em companhia, dê uma olhada em Jesus, pois por esse meio você não pode escolher senão amá-lo mais, e se alegrar mais nele, e confiar mais nele, e tornar-se cada vez mais familiarizado com ele, e extrair dele cada vez mais graça, virtude e doçura.